Bom dia, boa tarde, boa noite, alegrias, como vocês estão? Bom, estamos na 19ª aula de numerologia cabalística. Nessa aula, eu vou dar mais umas pinceladas aqui no triângulo, tá bem? Algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, então eu vou dar uma pincelada no triângulo e depois a gente vai trabalhar a assinatura. Eu vou explicar para vocês como ficou a assinatura da Maria de Lourdes Medeiros, tá bem? Como eu trabalhei a assinatura dela e como nós vamos utilizar, tá? Mas antes eu vou responder aqui algumas questões que me deixaram aqui nas aulas, algumas dúvidas que deixaram. Então, a Edilande Paz, ela pergunta se o arcano 98 é desencarne. Em qual lugar que ele aparece no triângulo? Quando é desencarne? A pergunta dela. Neste caso, é assim, o 98, obviamente, ele vai aparecer em várias situações no mapa, no triângulo. Mas vamos supor aqui, neste exemplo aqui, vamos supor que nós temos aqui um 98, deixa eu só arrumar aqui, um 98, ó, por exemplo, aqui, eu tenho um 98, aqui, dos 48 ao 52. Eu posso dizer que aqui, sim, posso considerar isso daqui como um desencarne, tá bem? Porque nós temos aqui um 45, como eu disse, é um arcano que não é muito favorável, e temos também aqui o arcano 53, também que não é favorável, não é um arcano favorável. Então eu poderia dizer que esse pode ser, tá? Pode ser um desencarne. Que avaliar onde ele está no mapa, né? E pode ser também não só um desencarne, mas também pode ser um reinício, porque nós temos aqui o 8. O 8, ele traz o quê? O 8 é o símbolo do infinito, né? Se você deitar o número 8, ele vai se transformar no símbolo do infinito, que é o quê? São recomeços. Então, o 98, ele também pode ser considerado como morte e renascimento. Morte em vida e renascimento, ou seja, a pessoa que ela pode passar por um período, pode ter passado por um período ruim, por exemplo, ela tem aqui o 45 e o 53, pode ter passado por um período ruim, porém, ela pode ter, isso pode ter transformado ela, pode transformar ela como pessoa, tá bem? Ela pode vir a fazer mudanças na vida dela, tá? Então, por isso que é considerado como uma morte e um renascimento, tá? Talvez eu não tenha me explicado muito bem lá no outro vídeo, onde eu falei sobre isso. Mas o que eu posso dizer aqui nesse mapa, que é um pouco complicado, por acaso, é um mapa um pouco pesado, tá bem? Porque nós temos aqui muitas informações, principalmente aqui eu tenho informações familiares, tenho aqui arcanos um pouco pesados, difíceis de passar, tá bem? Tenho arcanos muito pesados, considerando aqui, principalmente a nível familiares, tá bem? Então, esse mapa aqui é um pouco pesado, tá? Só para ficar bem claro, então o 98 ele é considerado sim como uma morte rápida, serena, que não tem muito sofrimento, mas também é considerado como uma morte e renascimento, tá bem? A pessoa é como se a pessoa morresse em vida, acontecesse alguma coisa que a transformasse, tá bem? É como se fosse dado uma segunda chance para ela transformar. Por quê? Porque essa morte ela tá ligada a questões kármicas, né? Há necessidade de se fazer mudanças. O 98, como ele está ligado a questões kármicas, há essa necessidade de cumprir o propósito. Se a pessoa não cumprir o propósito, ela pode, aliás, se ela cumprir o propósito, ela pode, neste 98, ela pode ter uma morte serena, uma morte tranquila, e é um indicativo de uma morte, de um desencarne, ou de um encerramento de vida, podemos dizer assim, onde ela concluiu o propósito dela. Pode ser um indicativo. Mas também tem uma carga kármica, onde também existe uma pressão, onde se essa pessoa ela não cumpriu com os propósitos dela, pode ser que ela tenha um desencarne. Então, por isso que é importante, é sempre importante, ao fazer a pirâmide,
vocês tenham contato com a pessoa que vocês estão a fazer e converse com ela, vá tirando informações. Como eu disse, isso daqui não é o triângulo, não é não é um mapa para adivinhar as coisas, tá? Não é que você tem que dizer as coisas que você está vendo aqui e perguntar para a pessoa e acertar. Não é isso. Você tem que perguntar para a pessoa se ela está vivendo tal coisa, tal situação. Por exemplo, esse 45, esse 53, pode ser uma situação da família. E esse aqui, entre os 20 e 28 anos, esse 45 e 53, provavelmente é uma questão familiar aqui, tá bem? Porque, primeiro, é uma pessoa jovem, né? Dos 20 aos 28. Não que pessoas jovens não tenham problemas de saúde, mas é uma pessoa jovem. Então é perguntar para ela se há alguma situação familiar relacionada a isso. Vamos para uma outra questão da Priscila. Como identificar que o 45 foi na família e por causa de uma mulher? Obrigado. Então vamos lá. Família. Geralmente, na maioria dos casos, tá? Isso não é algo que seja. Eu falei o nome da Priscila? Priscila Santos, né? Como identificar que o 45 foi na família e por causa de uma mulher? Obrigado. Então, em geral, quando é família, quando é hereditário, vai estar no sobrenome da pessoa, no apelido da pessoa, tá bem? Apelido aqui em Portugal é sobrenome. Vai estar no sobrenome da pessoa. Então, já de cara você já consegue identificar que é algo hereditário, tá? E aí você pode perguntar sim para o seu consulente, para a pessoa, se teve algum caso familiar relacionado a isso. O estado do nome, às vezes menos tem essa energia, ela está muito mais longe da pessoa, ou seja, é uma situação que está acontecendo na vida dela, ela pode tomar conhecimento, mas não pode ser que não afete ela diretamente, tá? Situações que estão acontecendo aqui na pirâmide, pode ser que não afete diretamente a pessoa. Quanto mais longe está aqui o arcano, tá? Menos influências tem na vida dela, menos influências tem na vida dela. Porém, nós temos que lembrar aqui em relação às sequências, tá bem? As sequências, o que acontece? Ela já é diferente, as sequências. Como eu expliquei na outra aula, nós temos aqui, por exemplo, aqui na sequência, essa sequência de 8, o que que acontece? Ela se intensifica, por quê? Porque ela vai tomando proporções grandes, entendeu? Ou seja, ela vai pegando áreas muito longas da vida. Ou seja, se uma situação é negativa e ela vai acumulando, vai passando de anos após ano, isso vai acumulando e vai se tornando uma coisa muito pesada, tá bem? Por mais que esteja distante, isso vai afetar em algum momento, tá? Essa energia aqui desse 8 vai afetar em algum momento. A energia do 9 também, essa energia do 9 está muito presente, tá? Aqui ela está relacionada com a saúde, então aqui nós temos aqui questões financeiras, problemas financeiros aqui com essa pessoa, principalmente aqui perdas de bens de família, tá bem? Nós temos um chamado aqui também nessa pessoa, um chamado aqui muito grande em relação à espiritualidade, tá bem? Eu diria que essa pessoa, de repente, ela tá a passar aqui por a partir dos 52 anos, por isso que eu falo, esse mapa, ele serve como um auxílio, tá? Para que vocês possam fazer alterações na vida de vocês, tá? Então, é como se isso daqui fosse um ultimato para ela. Ou você muda agora, ou, ou você muda, ou a sua vida vai começar a se transformar, você vai mudar por força, tá bem? Então, nós temos aqui esse ultimato aqui, né? Esse pedido aqui feito. Lembrando que todas essas informações aqui foram foram acordadas antes dela vir para cá, tá bem? Então, temos que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Então, esse mapa, a pirâmide, serve único e exclusivamente para que vocês possam mudar.
aquilo que precisa ser mudado para que vocês não sofram, para que não aconteçam situações desagradáveis e mesmo que essas situações, por razões kármicas, aconteçam, vocês possam passar por elas de uma forma muito mais leve, de uma forma aprendendo, né? Porque quanto mais tempo a gente leva para aprender, maior vai ficando e mais pesado vai ficando o sofrimento, tá? Mas respondendo a questão, nós temos aqui um 3, agora é o que eu ia falar, o 3 está sim ligado a uma mulher. Eu posso ter feito a análise no vídeo anterior aqui, por isso que ela perguntou da mulher, talvez seja por isso. Eu posso ter feito aqui de uma questão, de uma forma equivocada. Vamos ver aqui se realmente foi equivocado ou não. Não, o que eu falei há pouco é que foi equivocado, tá bem? Eu falei que era relacionado a um homem. Não, isso daqui é relacionado a uma mulher, tá? Esse cancro aqui identificado está relacionado a uma mulher. Porque nós temos aqui o 3, eu consigo identificar aqui, através desse 3, uma mulher. O 3, para quem já assistiu todas as aulas, por isso que é importante vocês assistirem às aulas, vocês vão identificar a essência dos números, os significados dos números. Então, nós podemos identificar aqui uma mulher. Mas, obviamente, a gente pode perguntar se há alguma mulher ou não. Se a pessoa disser que não é uma mulher, nós podemos, então, perguntar. Então, é o quê? Um homem. Se ela falar que é um homem, aí nós vamos ter que identificar aqui esse 4 como sendo um homem aqui passando por essa situação. Então, a leitura depois pode alterar. Todos os acontecimentos estarão ligados a esse homem. Mas creio que aqui seja uma mulher, tá? Provavelmente, essa situação aqui, dessa mulher, essa situação desse cancro, essa situação dessa doença, tá bem? Vem de uma mulher, isso ligada a provavelmente alguma mágoa. Eu acredito muito nisso, que cancros são mágoas. Eu acredito que isso é originado de um relacionamento, tá bem? Originado de num relacionamento, porque me aparece aqui um homem, me aparece aqui o 55, me aparece aqui o 15, muito ligado a relações conflituosas, tá bem? A mágoas, a ressentimentos. Então, eu posso dizer isso, que provavelmente isso daqui tá ligado a uma mulher, tá? Essa questão. Se eu falei homem, eu peço desculpas, que eu fiz uma análise assim muito rápida e sem esse triângulo, onde fica mais fácil. Mas lembrando que nós temos sempre que ir questionando a pessoa. Fulano, aconteceu isso, isso, isso. Ela vai responder se sim ou não, tá bem? Se ela responder de uma forma, você vai fazer a leitura daquela forma que ela te respondeu. Se ela te responder A, você vai fazer a leitura de acordo com o A, com as informações do A, né? Se ela te responder de acordo com o B, você vai fazer a leitura de acordo com o B. E aí você vai tirando muito mais informações daqui, entendeu? Você vai identificando muito mais informações. Por isso que eu disse, é uma predição. Não é, isso daqui não é uma previsão. Quer dizer, vai dar no mesmo, né, de ser uma previsão, porque aqui nós temos muitas informações que podem influenciar, sim. Saber quem não é muito relativo, isso não vai influenciar muita coisa. O que influencia, sim, é saber que vai haver situações de doenças, principalmente familiares, e situações de doenças que vai influenciar a vida financeira dessa pessoa, tá bem? E principalmente porque essa pessoa tem um chamado kármico aqui. Então, o que eu posso dizer para ela é que isso influencia, tá bem? Agora, saber se foi um homem ou se foi uma mulher, não sei se isso também é muito relevante, tá? Mas nós podemos obter muitas informações aqui. Obviamente que a pessoa pode te fazer questões, pode te perguntar coisas, sabendo, ela quer saber se de repente ela muda de casa ou não. Vocês podem também fazer uma análise, verificar aqui se há possibilidade se ela está numa altura para mudanças ou não, de casa, de residência, enfim. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, aqui entre os 52 anos e os 56 anos, se ela me perguntasse se ela está numa altura boa para ela mudar de casa, pelos arcanos que eu identifico aqui,
sim, há uma mudança. Ela pode mudar de casa se ela quiser, tá bem? Sabendo que aqui eu consigo perceber melhor que aqui há uma perda de um familiar, neste caso aqui, neste período, 44 a 60 anos, e isso já vai mudar alguma coisa na vida dela, tá bem? É possível identificar aqui. Então, bom, eu não quero estender muito esse vídeo também, porque ele vai ficar muito longo. Agora vamos para o que interessa aqui nesse vídeo, tá bem? Se vocês tiverem mais questões, mais dúvidas em relação a isso, eu sei que é um pouco complexo, mas à medida que vocês vão tomando consciência dos números, vai ficando muito fácil, tá? Vocês vão olhando e os números começam já a falar com vocês. Isso é muito natural, tá? Eu olho para isso e os números, eles falam comigo. Por isso que é muito relativo, eu não tenho como identificar cada número para vocês, o que é, porque vai depender muito de cada um, como vocês vão interpretar aquelas sequências de números, tá bem? E como as pessoas vão passar a informação, o seu consulente vai passar a informação para você, tá bem? Por exemplo, eu consigo identificar aqui o problema com um filho, problemas ligados a drogas, tenho aqui uma pessoa que fez magia negra para essa pessoa, coisa que eu não tinha visto, talvez eu não vi no outro vídeo, tá bem? Tenho muitas informações aqui, e então eu posso ir esmiuçando muito mais. Mas o que a gente quer é mudar toda essa energia, né? O que a gente quer é transformar a vida dessa pessoa. Então, já que eu quero transformar, então vamos trabalhar agora na assinatura. Então, eu já dei uma pincelada nos vídeos anteriores, então, como tinha feito? Eu tinha feito aqui, Maria Medeiros, lembra? Então, Maria de Lourdes, lembrando que o nome dela é Maria de Lourdes Medeiros, tá bem? Vou aumentar aqui para vocês identificarem melhor, para vocês verem melhor. Então, eu tenho Maria de Lourdes Medeiros, é o nome dela, ok? Então, eu já fiz aqui uma pirâmide. Lembra, eu tinha feito uma pirâmide, só que eu tinha esquecido de um detalhe para vocês, de falar de um detalhe, que é esse número aqui, essa sequência. O que que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses números, né? Esses números estão identificados aqui com as letras, né? Então, eu vou descer esses números, vou somar eles todos e eles vão me dar um resultado, né? Esse resultado eu reduzo novamente e vai me dar um outro resultado. E esse resultado aqui, ele tem que ser compatível com o número de destino. Voltando aqui para o mapa dela, nós vamos identificar aqui o número de destino dela. Vou aumentar aqui para vocês. Ela tem o número 6 de destino, tá bem? E o que que ela tem aqui no número de expressão dela? Número 7. Então é uma pessoa que tem já 8 de motivação, 8 de impressão e 7 de expressão. Esses números aqui não são compatíveis, não estão bons esses números, tá bem? Então, o que que a gente vai alterar? Ela tem o 6 de destino, então nós vamos alterar agora o número de expressão dela na nova assinatura. Então, olhando essa tabela aqui, nós temos o número de destino aqui, eu tenho o número 6 de destino, expressão, eu tenho o número 2, o número 3, o número 4, o número 8 e o número 9. E números de expressão que são desfavoráveis, que são negativos. Número 1, o 5 e o 7. Atualmente ela está com um número de expressão altamente negativo. E número neutro é o 6. Como a gente não quer um número neutro, a gente quer ativar a vida dela para melhor, então nós vamos colocar um desses números aqui. 2, 3, 4, 8 e 9. Então, na aula anterior, eu já tinha falado, eu coloquei aqui esses símbolos para alterar esses números, tá bem? Então, cada valor aqui é somado mais um número, mais um algarismo, ou cada acento aqui, cada símbolo tem um valor numérico, tá? E esse valor numérico nós vamos somar ou multiplicar com os números correspondentes a cada letra, tá bem? Então, nós encontramos aqui, eu desci, encontrei o número 8. O número 8, eu pergunto, é compatível? Se eu pegar aqui o número 6 de destino, o número 8 é compatível. Só que eu não vou utilizar o número 8, por quê? Porque ela já tem muito 8 aqui.
ela tem muito 8. E 8 de expressão não é um número muito bom. Por mais que tenha aqui na tabela, tá? Eu não aconselho vocês a utilizarem o número 8 de expressão, ok? Não aconselho, porque é um número muito ligado às questões materiais, tá bem? E pode se perder muito na vida, por deixar muitas coisas importantes na vida para fazer coisas que não são tão importantes. Então, 8 de expressão não é muito favorável. Eu particularmente, não é, não vou aqui, eu não digo, eu particularmente não utilizo e também aqui dou a sugestão para que vocês não utilizem, tá bem? Então, voltando aqui, a pirâmide dela deu um 8, mas eu não quero utilizar o 8. Até porque aqui, nesses números, os arcanos que eu tenho aqui estão favoráveis, estão bons, não tenho arcanos aqui ruins, apesar de ter aqui um 55, ter aqui um 31, um período aqui meio difícil, meio complicado, principalmente aqui com o marido, enfim. Temos aqui essa situação aqui dela. Mas eu não quero utilizar o 8. Aqui estaria excelente porque eu poderia utilizar o 8 e teria também o 4 aqui, que também é um número favorável para o destino 6, tá? Mas eu não vou utilizar aqui o 4. Desculpa, eu não aumentei, tá? Então, assim, esse número base, ele é importante? Ele é importante, mas se não der para vocês colocarem um número adequado, o mais importante é vocês montarem uma assinatura boa para a pessoa e montarem aqui o número de expressão dela, tá bem? Então, ok. Então eu já desci outro aqui. Esse eu não gostei, ficou Mari Medeiros, a assinatura dela. Lembrando que a assinatura não vamos alterar o nome, tá bem? O nome nos documentos vão continuar iguais. O que a gente vai trabalhar aqui é somente na assinatura. Então eu vou descer aqui mais uma vez, desci e tentei aqui, Mari Medeiros. Mari Medeiros. Deu um 39, que vai me dar um 12, vai me dar um 3. 3 na tabela não é um número favorável, né? Ah, não, era favorável, mas eu não gostei desse Medeiros. Eu lembrei porque que eu não desci esse daqui. Por quê? Porque eu tenho aqui esses números. Tenho aqui o 45, tenho o 54, portanto, não são números favoráveis. Então, por isso que eu não utilizei esse nome. Então, eu pesquisei. A gente tem que ir montando o quebra-cabeça. E consegui esse. Maria Miros. Ah, mas o nome dela não é esse, é Medeiros, não sei o que. Não interessa, isso é uma assinatura, tá bem? As pessoas não precisam saber. Aliás, quando você assina, nem sempre você assina o seu nome completo, você não assina o seu apelido completo, o seu sobrenome completo. Portanto, isso é uma assinatura, nós vamos mudar essa vibração. Então ficou Maria Miros, tá bem? Aqui nós temos aqui arcanos bons, tá? Temos aqui um 57 aqui, mas só vai fazer cócegas, um 59 também só vai fazer cócegas, diante desses arcanos aqui ótimos que nós temos aqui. Tem um 43, tem um 32, tem um 21, tem um 11, um 14, tem um 43, depois um 32, um 27, um 3, e ainda por cima eu tenho um 3 de expressão, que é tudo o que ela quer. Ela já tem 8 de motivação, então o que ela quer? Ela quer mais expansão, ela quer mais criatividade, sabe? Ela quer mais comunicação, se comunicar muito mais com os clientes dela. Então eu coloquei aqui um 3. Um 3 para que ela tenha uma comunicação melhor. Temos aqui de base 1, ok, não está compatível com o destino, mas tudo bem, o 1, ele é um mago, ele dá também aqui uma força, aqui, um impulso, tá? Nessa energia. Então, praticamente temos aqui um nome muito bonito, tá? Então vai ficar Maria Miros. É o escolhido. Temos aqui a expressão de número 3 e ela passa a vibrar na expressão de número 3. Número de expressão é o que todo mundo vende como número do poder, tá? Lembrando que eu não queria falar agora, mas eu já vou comentar, mas não prestem atenção porque eu não sei quando eu vou postar ainda.
Mas lembrando que nós vamos utilizar um código. Cada um tem o seu código e através desse código vocês meditam, vão fazer tipo uma oração, um mantra com esse código de vocês, tá? Para que vocês nutram essa vibração diferente. Lembrando que no universo tudo é número, tá bem? Então agora nós vamos trabalhar a assinatura. Então, Maria Miros. Então eu vou pegar aqui um lápis, um papel. Pegar aqui um bloco de papel para mostrar aqui para vocês. Isso é tudo feito assim na hora. Então vamos lá. Ficou Maria Miros. Ficou um acento no I e um acento no A. Correto? Essa é a assinatura dela, tá? Maria Miros. Não sei se dá para vocês verem. Só que ela precisa assinar esse nome. Então, o que eu vou dar para ela de indicação? Como eu vou indicar para ela ter uma assinatura harmônica, tá? Há 2 passos, eu vou explicar os 2 passos para vocês, mas um deles vocês utilizam se quiserem. Eu, particularmente, eu não utilizava esse passo porque depois, quando eu comecei a utilizar o segundo passo, eu vi que a minha intuição já me levava já para o bom caminho. Então, o que eu vou indicar para ela? Eu vou inventar aqui uma assinatura, só para vocês perceberem como que vai ser. Opa, vou escrever de novo. Opa, então vamos lá. Por exemplo, aqui. Vai ficar ao contrário, eu vou depois tentar colocar uma fotografia disso. Essa é a indicação que eu vou dar. Aqui tem um M, se vocês podem ver. Eu puxei uma perna aqui, né? Tem o A, eu puxei uma perna, ou seja, vai ser o acento, aquele acento do A. E aqui eu tive que colocar um outro acento, mas não tem problema. Depois ela vai aprimorar. Então tem um outro M aqui e tenho Maria. Então o que eu queria explicar para vocês? Formas na assinatura sempre arredondadas, tá bem? Eu puxei esse círculo aqui para baixo, mas eu poderia ter puxado ele mais para cima, tá bem? Todos os nomes que possuem esses círculos aqui, tá? Todos esses nomes, quanto mais círculos, mais arredondados eles forem, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Quanto mais arredondados e mais perceptíveis forem as letras, tá? Perceptíveis assim, a pessoa não precisa conseguir ler, saber o que está escrito. Podia estar só Mari ou só Mar, entendeu? Mas o que eu digo é a forma das letras, as arredondadas, sabe? Harmônicas. Quanto mais harmônico, melhor será a sua assinatura, tá? Eu disse que essa perna puxada aqui embaixo não é tão benéfica. Ah, lembrando, ó, a folha está reta, assinaturas sempre para cima. Vai ficar ao contrário aqui no vídeo, tá ao contrário, mas eu vou colocar uma fotografia, tá bem? Então, vou tentar colocar a fotografia, não prometo. Se eu não puser a fotografia, fica assim mesmo, gente, peço desculpas. Então, assinatura sempre para cima, tá bem? Sempre vamos assinar para cima, tá? Nunca para baixo. Fica a dica aqui, desconfia de gente que assina para baixo. Sabe aquelas assinaturas tudo que não dá para ler assim muito bem? Olha, às vezes só de olhar a assinatura da pessoa já dá para identificar muita coisa dela. Enfim, mas vamos lá. Temos aqui, então, linhas arredondadas, sempre, tá? Vou dar uma outra indicação. Por exemplo, a minha assinatura, quando eu fiz a primeira vez, era assim. Ó. Tá vendo? Esse é um ótimo símbolo. Isso daqui é uma letra S. Não sei se dá para perceber.
Todos esses símbolos infinitos são ótimos você ter na assinatura. Se você tiver um S e você conseguir fazer um símbolo assim, ó, uma letra S com um símbolo assim, é um símbolo, pode até ser mais fechado, tudo, mas desde que ele seja parecido com o símbolo do infinito. Pode ser aqui mais fechado, eu risquei aqui, mas pode ser mais fechado. Vocês sabem qual é o símbolo do infinito, né? Que é aquele 8, é o 8, o símbolo do infinito é esse daqui, o 8 deitado, tá vendo? Então, assinaturas que têm esses símbolos aqui, elas são altamente benéficas. Vocês podem consultar até a assinatura da Ivete Sangalo como é. Então, letras, quanto maior, mais grandes, redondas, tá bem? Nós temos de uma pessoa, por exemplo, a assinatura da Ofra, se vocês verificarem, todas essas assinaturas que tem o O, eles formam círculos. Os círculos, eles são indicativos de energia, grande frequência, grande movimentação de energia, tá bem? Indicam isso. O que vocês não devem fazer nas assinaturas? Vai ficar mais fácil. Então, vocês entenderam, sempre linhas, sabe, grandes, puxando sempre para cima, nada de ir para baixo, coisas que vocês não devem fazer. Eu vou assinar aqui qualquer coisa, da Maria, não sei das quantas, Zoom. Tá vendo? Maria, e puxou e voltou para trás, tá? Isso não é muito bom, não é benéfico. A energia não é muito benéfica. Por quê? Porque você está indo para frente e voltando para trás, né? Aí você está puxando a energia para frente, indo com o impulso para frente, mas depois você recua, sabe? E aí depois não sabe por que as coisas não dão muito certos. Então, nomes que voltam, tá vendo? Não, isso não é muito benéfico. Outras assinaturas, por exemplo, vou assinar como era aqui o meu nome. Como é o meu nome? Meu nome, para quem não me conhece, Alessandro, tá? A minha assinatura era assim, ó, tá vendo? Pontas. Pontas são altamente ruins. Por quê? Porque são dispensores de energias. Então, tá vendo, ó? Ponta aqui, você perde energia. Energia sobe só e se perde no nome, tá bem? Letras afastadas, quando nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o costume de escrever afastado, mas você pode indicar para a pessoa vai criar a assinatura dela, só estou explicando aqui para vocês, mas vou dar só uma pincelada aqui para vocês identificarem mais coisas. Por exemplo, aqui, eu tenho esse ma aqui separado, indica que a pessoa tem costume de estar, ela gosta da solidão dela, ela curte aqueles momentos de solidão, de estar sozinhas. Obviamente que isso daqui foi uma assinatura que eu criei agora, mas vocês vão ver que com o tempo, vocês verificando tanto a pirâmide quanto os números, identificando também as assinaturas, vocês vão ver que só pela assinatura da pessoa, assinatura dela atual, antes dela mudar a assinatura, vocês vão identificar muita coisa relacionada à família dela. A ela, aliás. Eu identifico muita coisa, principalmente da família. Se a pessoa se dá bem com a família ou não, se dá bem com o pai, com a mãe, enfim, dá para identificar muitas coisas. Mas aqui fica a dica, tá bem? O que não utilizar, então, pontos, pontas, tá bem? Pontas, letras separadas, muitas pontas, tá? E também nomes, vai, Maria de novo. Vou escrever aqui, Maria. Sabe, assinaturas assim, todas rabiscadas. Nem preciso dizer que não é bom, né? Assinaturas todas riscadas, nada bom. Tá? Então, evitem também cortar o T quando vocês tiverem letras T, dá aquele corte tipo cruz. Tentem sempre colocar assinaturas que sejam assim arredondadas, tá bem? Aqui fica a dica. A outra dica, que é a segunda dica, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, a gente vai trabalhar mais essa questão das assinaturas, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, eu trabalho mais em relação a isso na próxima aula. Se vocês tiverem a possibilidade, se vocês quiserem, vocês podem adquirir também um pêndulo. Eu tenho esse pêndulo aqui.
Ele é de madeira, tá bem? É um pêndulo super fácil de utilizar. Para limpar, você só bate ele na madeira, ele energeticamente ele é limpo. É diferente de pêndulos de pedra, de metal. De metal é mais difícil de fazer uma limpeza. E esse daqui eu ganhei da minha amiga, tá bem? Então, ele é muito fácil de você utilizar e você pode utilizar para analisar a assinatura. Ou seja, você vai pedir para a pessoa assinar e vai identificar como se essa assinatura ela está vibrando bem ou não. Nós já verificamos que já está ótimo na pirâmide, mas esse daqui é mais uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá bem? E vai ficar muito longo, mas eu já vou dar a dica. Então, para você adquirir o pêndulo, é como os cristais. Gente, tá muito calor aqui, tô passando mal. Tá? Então, é como os cristais, que dizem que você não escolhe, são eles que escolhem. Então, o primeiro que vier para você, você escolheu, pronto. E o que que você vai fazer para programar? Primeiro, você vai limpar, né? Vai limpar a madeira. Você pode colocar na mão, ter pensamentos positivos, indicar que é seu. E depois, o que minha amiga me ensinou é simples. Você vai pegar ele, tá? Vai colocar aqui no centro da mão, esse fio, tá? Vai segurar aqui com o polegar e o dedo indicador, tá? Vai deixar mais ou menos um espaço para que dê para ele. E você vai perguntar para ele, pêndulo, qual sim? Qual sim? E ele vai indicar. Ele vai ou girar ou fazer pontas. O sim, ele faz pontas. E aí você pergunta, pêndulo, qual sim? E ele vai te responder. Aí você fala, ok. Aí ele vai parar, aí você vai perguntar qual não. E aí ele vai fazer. E aí você vai perguntar a mesma coisa. Qual positivo, qual negativo? Vai ser a mesma coisa. O sim e o não também é positivo e negativo, a gente já sabe. Então, você faz a mesma coisa. O meu anterior, que eu tinha um de pedra. O sim era em círculos, né? E o não ele fazia pontas. Esse já é diferente, já é trocado. O sim é em pontas, geralmente ele vai sempre para a direita, tá? E o não é em círculos, tá? Vocês podem utilizar essa segunda ferramenta. Espero que tenha ficado claro aqui a questão da assinatura. Eu não vou terminar por enquanto as aulas de numerologia, eu pretendo postar, obviamente que aqui a parte da assinatura temos que trabalhar mais aqui essa questão, mas eu só consigo agora trabalhar de acordo com as dúvidas que vocês possam ter. Então, de acordo com as dúvidas, eu vou entrando aqui, ou a gente pode fazer uma live, porque aí fica muito mais fácil também, eu posso agendar uma live. Vocês colocam nos comentários o que vocês preferem, eu faço uma live e vou respondendo na altura para vocês as questões que vocês possam, as dúvidas que vocês possam ter. Lembrando que essa é uma ferramenta. Numerologia é uma ferramenta que te dá muita informação sobre você, uma possibilidade de você alterar coisas na sua vida. Como eu sempre digo, as orações, elas ajudam, muitas coisas ajudam, mas o que ajuda também é a gente se autoconhecer, a gente ter esse autoconhecimento para que a gente possa mudar algumas coisas em nós. Nós podemos, às vezes, ter situações na nossa vida e a gente se pergunta, por que que eu estou vivendo isso? Mas quando você tem essas respostas, você fala, não, mas eu ajo sempre dessa forma. E está a acontecer isso é para que eu mude essa forma de agir. E você consegue perceber isso no seu mapa numerológico, do seu nome. Lembrando que o seu nome você escolheu antes de vir. O nome da sua família tem a vibração toda daquilo que você veio para trabalhar, tá bem? Por isso que nós vamos ter depois apelidos, que é o sobrenome, com vibrações parecidas e você tem às vezes sintonias com famílias, com pessoas, com amigos que têm um certo tipo de vibração compatível com aquilo que você precisa passar, né? E aí as pessoas elas nem se apercebem disso, principalmente em relação a casamentos. Se vocês vissem o nome da pessoa de solteira, depois o nome de casado, você entende o porquê que ela teve que casar com aquela pessoa para aprender aquela coisa. Porque é compatível as vibrações, sabe? São compatíveis. Por mais que a pessoa mude o nome dela, mude o apelido,
passa a ser de casado, você vai ver que a vibração vai continuar a mesma. Então, por isso que nós temos que fazer essas alterações, alterar a assinatura. Então, outra coisa agora para finalizar que é muito, muito, muito importante. Terminou a assinatura, eu tenho aqui Maria Miros. Até que ficou bonito, né? Ficou mais bonito do que Medeiros. Ela precisa saber disso. Então, a partir daquele momento, eu explico para ela o que quer dizer Maria Miros, qual a energia, e ela, quando assinar, ela precisa entender isso. Eu sou Maria Medeiros, Maria de Lourdes Medeiros, mas eu assino Maria Miros, porque eu passo a vibrar como Maria Miros. Ela precisa entender isso e se conscientizar da vibração que tem esse Maria Miros. E toda vez que ela vai assinar, que ela for assinar, é a impressão da consciência dela que ela está pondo no papel. Toda vez que nós assinamos, nós colocamos o nosso registro de consciente nas coisas, tá? Então tomem atenção disso, é a sua expressão, a sua assinatura é a forma como você expressa, é a sua expressão, é o seu registro, tá? Então ela vai assinar dessa forma. Só que antes dela alterar todos os documentos dela, ela fazer grandes alterações na vida dela, o que ela vai precisar fazer? Ela vai ter que comprar um caderno de 100 páginas ou 99 páginas e vai assinar esse caderno todo, tá? Ela vai pegar essa nova assinatura dela e vai assinar esse caderno. E cada vez que ela assinar, ela tem que se conscientizar ainda mais dessa mudança. Obviamente que tudo na nossa vida tem um período de transformação e cabe a gente ir trabalhando esses períodos de transformação. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma certa mania, sei lá, mania de chupar o dedo. E aí eu aprendo ao longo da vida, né? Depois dos meus 30 anos, 30 e tantos anos, aprendo a não chupar mais o dedo, né? Aí, ok. Ou a não roer a unha, né? Esse negócio de chupar o dedo eu não gostei não. Então vamos lá. Tenho mania de roer a unha. E aí eu aprendo a não roer mais. Só que foram tantos anos com essa dinâmica de roer a unha que deve existir um trabalho interno meu também em relação a isso, tá? Não quer dizer que a assinatura vai mudar. Então, eu mudei essa forma de roer a unha, mas eu tenho que ter sempre na consciência que o roer a unha está lá no meu mapa. Eu tô dando um exemplo do roer a unha. O roer a unha está lá no meu mapa, portanto, é algo que eu preciso ter atenção. Então, a primeira coisa que acontecer ruim na minha vida, eu tenho que lembrar, não, você não deve começar a roer a unha porque isso é uma fraqueza que você tem. Então, é isso, é fazer essas alterações, mas é um trabalho contínuo, para sempre, tá bem? É um trabalho para sempre, não é um trabalho que você fez a assinatura, mudou tudo, acabou. Não, é contínuo, porque senão a gente volta para o registro anterior. É muito fácil a gente voltar para o registro anterior, porque nós temos que lembrar que as memórias, elas não são apagadas. Aquilo que fica registrado, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Já tá escuro, o vídeo tá escuro, tá estranho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem também. Quanto mais pessoas tiverem informação, esse tipo de informação, melhor é, pra gente viver num mundo melhor, né? Quanto mais as pessoas elas possam obter o autoconhecimento, muito mais pessoas equilibradas, um mundo mais equilibrado a gente vai ter muito mais rápido, tá bem? Lembrando que vocês podem fazer isso também para crianças, para os filhos de vocês, podem avaliar, podem verificar também. Se você está grávida e está aí na dúvida de colocar o nome da sua criança, você pode também fazer essa análise, verificar se é um nome bom ou não. É isso, gente, falo demais, é isso. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero vocês, então, na próxima aula, no próximo vídeo. Segue aqui o canal e até a próxima. Tchau!